Olá a todos do sétimo ano, dando prosseguimento no nosso conteúdo, e o tema da aula está aí no nosso slide. Colonização espanhola, parte 1, então vamos. Bom, na aula passada estudamos sobre a conquista espanhola, quando os espanhóis conquistaram os impérios Azteca e Inca. Vimos que uma conquista devastadora, tanto pelo colonizador e navegador Hernán Cortés, como também por Francisco Pizarro, outro colonizador. Bom, muitas mortes aconteceram, porém, não foi todo o povo indígena que assim foi morto. Não foram todos os ameríndios, ou seja, os nativos, os indígenas que habitavam no continente americano. Porém, os espanhóis, depois de muitas mortes, eles buscaram assim estabelecer a colonização de fato. Vimos que uma data-chave importante é 1492, quando assim os espanhóis, com o navegador também Cristóvão Colombo, sendo que Cristóvão Colombo era genovês, italiano, eles chegaram nas ilhas da América Central. E assim, o Novo Mundo passou a ser habitado pelos espanhóis conjuntamente com os indígenas. Uma observação. Bom, os portugueses, nesse processo de colonização, foram os primeiros. Já estudamos em aulas passadas. Vimos que existia um Estado unificado monárquico dos portugueses. Isso facilitou para que eles viessem ser os primeiros nas grandes navegações ou expedições marítimas. Também teve o apoio da Igreja Católica, que estava querendo fiéis, mais pessoas para a religião cristã. Também o apoio dos burgueses, os grandes comerciantes que apoiaram as grandes navegações, como também as tecnologias de navegação que os portugueses passaram assim a desenvolver. Tudo isso ajudou nesse processo de grandes navegações ou de expansão marítima para os portugueses. Logicamente que eles buscavam comércio com o Oriente, rotas marítimas diferenciadas, porque os italianos, genoveses, como também os venezianos, e assim como os muçulmanos, tinham umas rotas marítimas, e esses produtos, que eram as especiarias, estavam sendo ali controlados pelos muçulmanos, como também pelos genoveses e venezianos, esses dois italianos. Bom, assim os portugueses adentraram no mar. Eles buscaram fazer as suas expedições justamente por essa questão econômica. E a igreja também tinha suas razões, como eu falei, converter novos fiéis. E os burgueses apoiaram a fim que eles viessem crescer também economicamente com isso. Sendo que, porque eu estou relembrando todas essas questões? Porque os espanhóis, cerca de mais ou menos 100 anos depois, que eles adentraram no mar, que eles fizeram assim as suas grandes navegações. Bom, e quando teve essa chegada dos europeus no continente americano, em 1492, assim se tem a primeira chegada europeia dentro desse continente. Tanto é que os portugueses só foram em 1500 que eles chegaram nas terras que depois vieram a se tornar o Brasil. Depois que teve a conquista, essa conquista da América sangrenta que vimos na aula passada, aí eles procuraram estabelecer a colonização de fato. Inicialmente, eles exploraram assim aquilo que eles encontravam de valor nos templos religiosos, máscaras de ouro, objetos de ouro, joias, e eles fundiam isso em barras de ouro. Com o tempo, essa colonização para eles foi necessária. Bom, lembrando mais uma vez, colonizar é explorar, é controlar a economia, a cultura, a política e a sociedade como um todo. E assim como os portugueses, os espanhóis também fizeram isso na sua parte da América.
ou seja, da América hispânica ou espanhola. Lembrando, quando teve essa corrida para a expansão marítima, o Novo Mundo posteriormente foi dividido entre os portugueses e os espanhóis. Tanto é que isso foi assinado no Tratado de Tordesilhas de 1494, que ficava estabelecido a divisão entre Portugal e Espanha, as terras que seriam de Portugal e da Espanha, sendo que outras também potências europeias, outros países europeus, eles entraram nessa expansão marítima, como os franceses, questionando onde estaria o atestado de Adão, dizendo que essas terras do Novo Mundo seriam apenas de Portugal e Espanha. Os holandeses, os ingleses, todos eles entraram e buscavam assim a sua parte na América. Isso porque eles buscavam enriquecer os seus reinos através do sistema econômico chamado mercantilismo. Era um sistema econômico onde o metalismo, que era uma característica desse sistema, fazia com que esses reinos buscassem metais preciosos, a fim que eles viessem crescer economicamente e se desenvolver. Outra característica era buscar colônias, ou seja, colonizar terras e assim estabelecer o controle político, econômico, social, etc. Então, eles foram motivados por essas questões econômicas e a igreja, no caso católica, teve esse apoio para buscar fiéis, tanto no caso dos portugueses, como também no caso dos espanhóis. Bom, feito esse grande resumão, vamos ao contexto propriamente espanhol dentro dessa América espanhola. A conquista foi violentíssima. Eles exterminaram incas, astecas, a maior parte desses povos foi destruída, porém não todos. E assim, eles passaram a fazer núcleos de povoamento. Esses núcleos tinham por objetivo dominar e controlar a América, sendo que o objetivo principal era evitar que outros países europeus chegassem lá, como também fazer o controle das minas de metais preciosos. Já, como eu falei anteriormente, outros países europeus estavam nessa disputa, nessa expansão marítima. Então eles estavam brigando para ver quem, de fato, conseguiria o maior número de terras e se expandiria mais, porque isso traria recursos para cada país envolvido nessas grandes navegações. O primeiro núcleo de povoamento foi de 1496 a 1508. Os espanhóis foram para a América e assim habitaram ali na ilha Hispaniola, que hoje seria a ilha de São Domingos. E assim, inicialmente esse foi o primeiro contato. Depois eles foram para Porto Rico, posteriormente Jamaica e depois Cuba. Sendo que os espanhóis não encontraram minas de prata e de ouro suficientes para a sua ganância, já que eles estavam atrás desses metais preciosos. Então, inicialmente, esse período foi o primeiro núcleo de povoamento, onde os espanhóis vieram para essa América, esse novo mundo. E observação, é chamado de novo mundo porque foi um novo continente que foi, assim entre aspas, descoberto, já que vimos que a América era amplamente habitada pelas populações indígenas. Mas a América, esse continente, só recebeu esse nome devido ao navegador Américo Vespúcio, de modo que ele também fazia serviços para os portugueses e para os espanhóis. Em homenagem a ele, a América recebeu o nome que ela tem. Depois disso, os espanhóis buscaram assim se locomover. Eles fizeram um segundo núcleo. E em 1509, eles dominaram o território atual do Panamá, depois da Costa Rica e também da Nicarágua. Ambos, Costa Rica e Nicarágua,
os territórios atuais também. Bom, então eles foram ali para a parte central dessa América. Mais uma vez, objetivo principal: metais preciosos. Seguinte, a igreja, como eu falei anteriormente, a igreja católica, ela queria pregar a mensagem cristã para os nativos. Queria e assim o fez. Então, ela buscou catequizar os indígenas, ensinar a mensagem cristã para essa população, sendo que essa população estava em sua terra, vivendo e cultuando as suas tradições, os seus antepassados, o politeísmo, a crença em vários deuses, e essa população indígena foi obrigada a seguir o catolicismo. Inicialmente, foram jesuítas, um grupo religioso dos jesuítas. Eles tinham essa missão de pregar a mensagem cristã. Por quê? Com as reformas protestantes, a Igreja Católica perdeu muito espaço. Muitos fiéis deixaram de ser católicos e passaram a se tornar protestantes. Então a Igreja Católica queria recuperar fiéis, como também o islamismo tinha um certo crescimento. Então, a Igreja ela perdeu fiéis tanto para os protestantes, para o protestantismo, como também para os muçulmanos, para o islamismo, a religião do profeta Maomé, para os muçulmanos. Sendo que, com essa exploração espanhola na América, os jesuítas também passaram a discordar desse domínio e exploração que eles fizeram, que os europeus, que os espanhóis fizeram. E assim eles passaram fortemente também a questionar essa forma de colonização, de domínio, de exploração que os espanhóis fizeram. Bom, entre 1525 e 1546, os espanhóis chegaram à América do Sul, ou seja, na parte central da América, foram para a América do Sul, nesse segundo núcleo de povoamento. Terceiro núcleo. Em 1517, Hernán Cortés, o colonizador e navegador, chegou ao México. Teve um contato com essa população asteca, com o imperador Montezuma. Posteriormente, começou uma série de brigas entre ambos os lados, espanhóis e astecas. Vimos isso na última aula. Agora, quando eles chegaram na América do Sul, teve um contato também inicial com os incas de forma amistosa, amigável. E eles até faziam um escambo, troca de coisas, como também aconteceu com os astecas. Esse contato inicial amigável. Depois, os espanhóis, os europeus buscaram assim se sobrepor a essa população indígena desses ambos impérios, já que eles eram muito ricos nessas minas de prata, como também de ouro. Bom, Cortés também teve o contato com os maias, Hernán Cortés, mas sendo que foi na região da Guatemala, de Honduras e El Salvador, regiões essas que faziam parte assim também dessa população maia. Os maias resistiram, porém a maior parte foi dizimada. Buscaram lutar de igual para igual, porém não conseguiram, já que, como também já vimos, a população tinha armas muito mais simples, arco e flecha, coisas manuais. E os espanhóis chegaram com cavalos, canhões, armas de fogo como um todo. Então, foi uma destruição imensa que eles fizeram. E assim, depois da destruição, criaram assim esses núcleos de povoamento para estabelecer de fato a colonização, o controle, a exploração, principalmente de ouro e prata. Aí eu coloquei uma imagem onde mostra indígenas trazendo assim o ouro para os espanhóis. Por quê? Eles faziam isso através dessa exploração das minas. Então, o trabalho forçado dos indígenas
era fundamental para os espanhóis a fim que eles viessem conseguir esses metais preciosos tão almejados, tão desejados. Então, os indígenas, eles ficaram ali numa condição de semi-escravidão. Não tornaram-se, de fato, escravizados, não se tornaram, como eu falei anteriormente. Existiam teólogos, ou seja, pensadores da igreja, dizendo que os indígenas deveriam ser, sim, catequizados, como também eles deveriam trabalhar forçadamente para os espanhóis. Outros teólogos também, religiosos, sacerdotes, passaram a discordar disso, de modo que eles buscaram, assim, de uma maneira básica, defender esses indígenas. Então, os indígenas, eles eram obrigados ao trabalho forçado nas minas. Como também vimos em outro momento que houve resistência indígena. Eles não ficaram parados sendo dominados. Eles buscaram resistir da forma que eles puderam, como a revolta ali de Tupac Amaru, onde ele foi morto assim e foi decapitado para servir de exemplo para os demais indígenas. Colonização espanhola. Bom, continuando dentro desse processo de colonização. 3 núcleos foram formados. Depois, mais 2 núcleos foram formados. Ao todo, foram 5 núcleos de povoamento para essa colonização espanhola. O 4º núcleo ocorreu entre os anos de 1536 e 1580. Os espanhóis dominaram o Peru, ou seja, de fato, completamente, agora eles dominaram e se estenderam para a região dos Andes, chegando ao Equador, à Bolívia e ao Chile. Então eles foram assim se expandindo e controlando cada vez mais, justamente por causa da invasão de outros povos. O 5º núcleo foi em 1536. Ele foi organizado na bacia do Rio da Prata, que seria a atual Buenos Aires, Argentina, sendo que lá eles não encontraram metais preciosos. E assim, no caso, essa bacia do Rio da Prata serviu como um entreposto comercial, onde se tinha o carregamento de produtos para que viessem ser levados para os trabalhadores nas minas. Então, produtos esses de subsistência. Então, esse 5º núcleo foi formado em 1536. Bom, com todos esses núcleos de povoamento, logicamente que a coroa espanhola, os reis espanhóis, buscaram ter o controle imenso desse território. Por isso, criou-se assim o que foi chamado de adelantados. O que foi isso? Era um título que o colonizador recebia da coroa espanhola. Nesse título, que era um título político, o colonizador deveria assinar dizendo que iria catequizar os índios, ou seja, os indígenas deveriam ser catequizados, ensinados na religião católica. O colonizador deveria mandar 20% daquilo que ele explorasse nas minas de metais preciosos, ouro e prata, ou seja, 20% é o que foi chamado de quinto. Em compensação, o colonizador poderia ali estabelecer a justiça, como também ele faria assim uma organização militar, organizaria os militares para assim impor a força. Então, isso que foi chamado de adelantados. Porém, a coroa espanhola tinha medo de revoltas, então ela buscou um controle muito mais intenso, fazendo a casa de contratação. Isso ocorreu em 1503. E essa casa ela foi criada para administrar e fiscalizar as relações comerciais e a produção de ouro e de prata, entre outras coisas. Então, eles buscavam, através de um tribunal, julgar questões relacionadas à economia, pessoas que estavam endividadas. Ou seja, eles
não buscaram confiar assim de fato nesses colonizadores, pois eles poderiam passar a perna. Todas essas questões envolvem a colonização, essa exploração política, econômica e social que os espanhóis fizeram na América Hispânica, ou seja, a parte da América que pertenceu a eles. Aí eu coloquei uma imagem, a chegada dos espanhóis na América, os nativos escondidos, um padre com a cruz simbolizando a mensagem cristã que deveria ser pregada nesse novo mundo. Alguns espanhóis caindo. Eles pegavam temporais em alto mar, então muitos não aguentavam. Mas eles fizeram isso pelo objetivo principal: metais preciosos para a igreja, pregar a mensagem cristã, pelo menos inicialmente, porque outros objetivos surgiram ao longo de todo o processo da colonização. No caso aí, os espanhóis entrando em guerra com os astecas. Então, por essas questões, que essas populações nativas foram destruídas. Populações essas que eram enormes, foram destruídas porque não tinham, assim, armamentos que de fato batessem de frente com os armamentos europeus, e fora as outras questões que já vimos. Aí eu coloquei um mapa da América Espanhola, sendo que no século XVIII, esse grande território que eles assim se expandiram através dos vice-reinos. Veremos isso na próxima aula, a continuação dessa colonização, dos aspectos econômicos, como também da sociedade como um todo, a organização dessa sociedade, dessa colonização espanhola na América. Enfim, bom gente, espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo. Valeu!